Agora sim, né? Voltando. Muito bem, voltamos, né? Aqui estamos ao vivo, direto do nosso espaço da abençoada igreja presbiteriana, aqui da Rua Iraque, do bairro das Nações, de Balneário Camboriú. Estou falando tudo isso que eu já estou crendo que vai pessoas ouvirem lá em outras cidades e também em outros momentos, né, outros dias, porque nós falamos para as pessoas, entra lá no Facebook da igreja, assim assado, e você vai ver lá, tem o nosso pastor Fábio, que traz sempre umas pregações muito ricas, muito edificantes, e tem lá, né, o Monte Tiago, e tem uns irmãos lá que realmente falam da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, e vale a pena, né? Então, uma bênção. Já há muitos anos que eu gosto de escutar pregações pela internet, há muitos anos eu ouço estudos bíblicos, irmãos de longe, irmãos, né, de Londrina, irmãos lá de São Paulo, e é muito precioso, né, essa ferramenta, esse meio que Deus, que o Senhor, que o Espírito Santo levantou como para a glória dele e para a edificação da igreja, né, do povo dele, né, para enriquecimento. E isso é muito bom, né? Isso é muito melhor do que ficar totalmente sem fazer nada, vamos dizer assim, porque se não estamos podendo realizar o culto presencial, né, mas temos esse meio de comunicação que é a internet, que é o Facebook, que é o Instagram, e etc, YouTube, que alimenta o povo de Deus, né? Glória a Deus por isto. Mas então, nós estamos estudando sobre a pessoa singular do Espírito Santo, querido. Você é muito bem-vindo a estar conosco nesse estudo, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, te dê graça para você ficar aí no seu casa, no seu apartamento, talvez no seu trabalho, no seu carro, no seu sofá, sentadinho, de repente é na cama, né? Aí ouvindo, prestando atenção naquilo que a palavra de Deus fala para nós. Nós vamos ler alguns versículos da Escritura Sagrada, que é mais precioso do que o ouro, né? Que enche a nossa alma, que faz nós sermos sábios. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito, sempre eu falo para os rapazes nas quarta-feiras lá, é que leia a Bíblia para ser sábio, creia para ser salvo e pratique para ser santo. É os 3 S. Leia para ser sábio, creia para ser salvo e pratique para ser santo, né? Então, nós somos convidados pelo Espírito de Deus a estar meditando, estar ruminando. Agora há pouco nós estávamos cantando aqui o Salmo 119, versículo 91 e 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já vencido, teria eu perecido na minha extrema dor. Não haja em mim o defeito de esquecer os teus preceitos, por eles tenho visto que tu, Senhor bendito, dás vida ao pecador. Então, é maravilhoso e é realmente um privilégio estudar a palavra do Senhor. Olha, nós começamos a falar a semana passada sobre a pessoa maravilhosa, singular do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo e quem ele é. Nós vimos que ele é uma personalidade, ele tem inteligência, ele pode-se mentir a ele. Ele é uma pessoa que fala. O Espírito Santo é Deus que criou o mundo e tudo que neles há. O Espírito Santo, ele integra a terceira pessoa da Trindade. Então nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cremos no Deus triuno. Nós confessamos isto
Nós se apoiamos na palavra do Senhor, que está recheada de informações sobre esse assunto. E então, hoje nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo e a regeneração. O Espírito Santo, que é a atuação do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. E é muito interessante, eu confesso que lá em casa, estudando, lendo, relendo, nesses dias que tem passado, eu fiquei muito contente de ver, de rever, né, verdades tão lindas, porque às vezes a gente entra nos outros temas, vai, estuda os temas que é a palavra de Deus também, mas como é interessante, como é bom falar sobre o Espírito Santo, viver no Espírito Santo, andar no Espírito Santo. E não queremos também que seja apenas conhecimento, teoria, letra, mas queremos que realmente seja algo vivificante, algo vivo da parte do Espírito Santo, que ele é um Deus vivo, ele é um Deus que atua, que trabalha entre os seres humanos. E um pouco mais de 6.000 anos de história, desde a criação até nós, mais de 6.000 anos, não temos 7, mas mais de 6.000 anos. O Espírito Santo sempre agiu, sempre trabalhou, e muito no decorrer, no transcorrer da história. Então, agora eu quero que vocês prestem bem atenção, porque por essas 3 palavras, que o Espírito Santo, ele agia sobre pessoas, depois com pessoas e nas pessoas. Ou seja, essas 3 frases, melhor dizendo, sobre, com e em, são substantivos essas palavras, né? Eu repito, sobre, com e em. E eu estou aqui já com a palavra de Deus aberta em Números capítulo 11. Abre, por favor, Números capítulo 11, e nós vamos ler, nós estamos na introdução do assunto, e nós vamos ver como que o Espírito Santo tem trabalhado, né, atuado na história, desde a criação até nós. E lá no Velho Testamento, ele agia sobre pessoas, ele vinha sobre homens, sobre mulheres, em dados momentos específicos, e fazia algo miraculoso. Acontecia que pessoas profetizavam, pessoas ficavam fortes, como Sansão, né, e venciam muitos inimigos. Mas aqui em Números, Moisés está estressado, Moisés está cansado, porque o povo murmurando, e o povo querendo carne, e Moisés ora, pedindo até a morte. E aí o Senhor dá uma instrução para Moisés, fala para Moisés reunir 70 homens, anciões, dentre eles, que o Senhor ia tirar de Moisés, a unção de Moisés, o espírito de Moisés, uma porção do espírito de Moisés, né? Melhor falando, e sobre os anciões colocar. Vamos ver isso daqui. Você está já comigo em Números 11? Olha, vamos ler do 16 até o 20 e aqui 5, e você olha só, por 3 vezes o Senhor falando sobre essa palavra sobre. Olha só. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens de anciões de Israel, que você sabe que são anciões e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei ali e falarei com você, tirarei o espírito que está sobre você e porei sobre eles. Olha que interessante. E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha a levá-la sozinho.
diga ao povo, santifique-se pela manhã, e vocês comerão carne, porque vocês chorarão os ouvidos do Senhor. Quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito, por isso o Senhor lhe dará carne e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fique com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês. E choraram diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu, esse povo, no meio do qual estou, é de 600 mil homens em pé. E tu dizes, eu lhe darei carne, e eles a comerão durante um mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivesse o suficiente? Ou será que bastaria se juntássemos para ele todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés foi ao encontro do povo, as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens anciões do povo e o pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E presta atenção de vocês aqui agora. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciões. Agora acontece uma bênção e ao mesmo tempo uma maldição, uma coisa ruim. Quando o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram. Porque bênção, que coisa linda, hein? Então Deus tirou uma porção de Moisés e colocou sobre os 70 anciões. O que eles fizeram? Profetizaram. Só que, por que eu falei uma tristeza, uma coisa ruim? Porque nunca mais se repetiu isso. É o que diz o Salomão, o homem sábio, o homem mais rico do mundo. E teve uma experiência com Deus, uma experiência. Deus veio e falou com ele em sonho, mas só foi aquela experiência. Oh, que tristeza, né? Então, aqui, a nossa tônica é o Espírito Santo vindo sobre. Vamos dar uma olhadinha agora no outro texto, porque no Novo Testamento, a Bíblia fala também, a Escritura Sagrada, que o Espírito Santo, ele estava com. Agora nós vamos então olhar em Atos 10, 38, que fala o Espírito Santo estava com o Senhor Jesus. E muito bonito esse versículo, Atos, tá? Vamos lá agora para o Novo Testamento, o 5º livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 10. Nós vamos ler o verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E aqui essa palavra com aparece 3 vezes também, porque Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Jesus era cheio, Jesus estava com o poder de Deus e Deus estava com ele. Interessante isso, né? Então o Espírito Santo atuando sobre, com, e agora nós vamos ver na introdução o em, porque aqui em Coríntios, um pouquinho mais para frente, capítulo 6, verso 19. Capítulo 6, verso 19. 1 Coríntios. Será que vocês não sabem que vocês, olha o que o apóstolo Paulo fala, o corpo de vocês é do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus,
e que vocês não pertencem a vocês mesmos? O apóstolo Paulo está falando aqui. Primeiro está falando sobre fugir da imoralidade, falando alguns pecados aqui, e agora ele pega e fala isso para a igreja lá de Corinto, orientando, instruindo, porque ele estava usando o corpo indevidamente, e agora o apóstolo Paulo fala: vocês são casa de Deus, são santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo está em vocês. Esse em é dentro, morando, habitando. Ok? Então ficamos com essa palavra, tá bom? Agora eu gostaria de dizer que o primeiro ponto do nosso estudo é a atuação do Espírito Santo no mundo. O trabalhar do Espírito Santo no mundo, o agir do Espírito Santo no mundo. Nós vamos ver uns textos aqui, segundo João escreveu, o Evangelho de Jesus Cristo, e vamos ver ali que o Senhor, o Espírito Santo, ele criou o mundo e ele mora nesse planeta Terra e ele está atuando aqui no globo terrestre, trabalhando na natureza, trabalhando no homem, na circunstância. Porque ele é trabalhador. O Senhor, ele é um obreiro. É um realizador. O Senhor não cochila, não toscaneja, não dorme. O Senhor não é preguiçoso, não é ocioso, né? Ele é um Deus que está, como diz a palavra, vigilante, trabalhando. Não dorme de touca, não, tá? E ele está no mundo. Ele veio. O Senhor Jesus falou assim que o Espírito Santo ele viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos ler esse texto do pecado porque não crê nele. E aí, então, da justiça porque ele ia para o Senhor, para o Pai. E do juízo, porque o príncipe desse mundo, Satanás, já está julgado. Então o Senhor sempre trabalhando no mundo. O que eu estava ouvindo o nosso irmão Tiago domingo, e ele falando da bondade do Senhor. Citando vários textos, lendo, né? Deus é um Deus bondoso. E em dado momento ele falou que se não fosse a bondade de Deus, esse mundo estava caótico, estava em trevas, perdido mesmo, sendo a bondade de Deus. E é verdade mesmo. Nós vamos ver um texto também que se não for o Espírito Santo tá aqui freando o mal, segurando o mal, esse mundo já é um inferno verdadeiro. A violência, né? A perversidade, a imoralidade, a corrupção, a indiferença, a miséria, olha. Mas vamos primeiro ver aqui em João capítulo 16. Vamos olhar para a palavra do Senhor. João 16. A obra do Espírito Santo no mundo. João 16, o verso 7 ao 11. Eu gostaria de ler. Mas eu lhe digo, é o Senhor Jesus falando, mas eu lhe digo a verdade. É melhor que eu for e eu enviarei a vocês o Consolador. Mas eu lhe digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então olha só, o Senhor, ele
esse convencendo, né? Porque ele veio para convencer o Espírito Santo. O Senhor falou assim, olha, eu tenho que ir para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Ajudador, o advogado de vocês, né? E ele também, ele terá essa missão no mundo de trabalhar, de convencer, tá? Então, esse convencer é o Senhor jogando luz. É o Senhor convencendo, olha, presta conta da tua administração. É o Senhor estar corrigindo esse convencer aqui, que diz a palavra. E aí, convencer do pecado. Do pecado. Agora, eu pergunto, o que é o pecado? O que é o pecado? O pecado é roubar, matar, adulterar, mentir. É verdade, isso é o fruto do pecado. Mas aqui existe uma definição de pecado. E para mim, particularmente, é o pecado dos pecados. Porque o maior pecado, pelo que eu encontro na Escritura Sagrada, é esse daqui. Pecado porque não crê em mim. É o que Jesus falou. É o que Jesus disse. E aí o Espírito Santo que faz o trabalho de convencer as pessoas no mundo. É o Espírito Santo que atua dessa forma, né? E aí, esse juízo aqui, porque do pecado porque não crê em mim, versículo 9, e da justiça porque vou para o Pai, o Espírito Santo que fala realmente para o homem no mundo, da justiça que foi feita na cruz de Jesus Cristo, a justiça de Deus, que pagou os pecados nossos, que quitou nossa conta, que nos resgatou, redimiu. E agora ele fala do juízo, versículo 11, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Juízo, sentença, condenação. E o papel do Espírito Santo é isso também. Porque o Senhor Jesus na cruz, ele venceu o diabo, Satanás. A derrota dele foi total de Satanás. Houve uma catástrofe para o inimigo das nossas almas. Ele é vencido. Só que ele é insistente, o inimigo das nossas almas. Ele ataca, ele tenta, né? Diabo significa discórdia, né? Ele fica produzindo discórdias nas casas, nas famílias, nas vidas das pessoas, nas cidades, na nação, entre nações. Isso é papel dele. Mas ele já está sentenciado. E ele tem os demônios, tem as suas legiões, tem os seus anjos malignos. Tem também o seu pessoal, o seu povo, seus servos. Mas é limitado. É como aquela palavra do C.S. Lewis, eu gosto tanto, porque ele é um cachorro na coleira de Deus. Só vai na onde que Deus permite. Só. Deus dá limite para ele. E o Espírito Santo veio para mostrar essas coisas, né? E aí, então ele veio para convencer, ele veio para julgar, mas ele impede o crescimento da iniquidade. Atuando no mundo, trabalhando no mundo, ele está impedindo o avanço da iniquidade, o crescimento da iniquidade. Porque se não fosse ele estar restringindo o mal, a situação, já repito, né, seria drástica mesmo no mundo todo. Mas olha só, a palavra do Senhor fala em Tessalonicenses 2 que o Espírito detém o inimigo, Satanás. O Espírito ele segura. Eu gostaria de ler esse texto com vocês. Vamos para frente um pouquinho, indo para Apocalipse, tá?
De João, dá mais um aqui, que é Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Primeiro, 2, verso 7. Aqui o apóstolo Paulo falando sobre a vinda do Senhor e o homem da iniquidade, né? Uma menção ao anticristo, a Satanás. E aí, olha aqui que interessante, a maldade, né? E aí, olha o que o 7 fala. Porque o mistério da iniquidade já opera. O mistério da iniquidade já opera. Você liga a televisão, você vê lá feminicídio. Né? Vê lá o ladrão que esfaqueou o camarada para levar um celular. O outro que, para arrancar um tênis, né? Deu um tiro no cara. Então, quer dizer, o ministério da iniquidade já opera no mundo. Está trabalhando. Trabalha incessantemente também. É o pecado original? O pecado original. O Pedro está falando sobre o pecado original, mas isso é fruto do pecado original, Pedro. Fruto do pecado original, tudo isso daí. Tá? Começou lá mesmo no Éden, porque lá houve a desobediência, houve a rebelião, e daí entrou a morte, entrou o diabo ali, devastando tudo, e o ministério dele começou lá e continua aí na terra. Por pouco tempo, porque a palavra fala que pouco tempo lhe resta. E aí, olha só o verso 7. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. O mistério da iniquidade está operante, trabalhando. Só que, ó, veja bem, com limitação. Porque ele está aguardando aquilo que seja afastado, que o detém. Quando o Espírito... É como Deus retirou a mão, aí vem a devastação, sabe? Então é isso aí. Agora, então o planeta realmente já seria literalmente um inferno na Terra se o Espírito Santo não estivesse presente no mundo. O mundo não crente, o pastor Messias falou isso, eu achei interessante. O mundo não crente deve muito ao Espírito Santo. Eles não sabem disso, mas o mundo não crente deve muito ao Espírito Santo, por ele ter o poder dele de controlar o mal. E aí, então agora, muito bem, então a atuação do Espírito Santo no mundo. Vamos agora para o segundo ponto do nosso estudo, que é a atuação do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo atua na igreja maravilhosamente desde Pentecostes. Ele chegou em Pentecostes, ele chegou para ficar na igreja mesmo, para estar dentro dos filhos dele, das filhas dele, dos servos dele, dos escolhidos, dos eleitos dele. E é a igreja que é corpo de Cristo Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. E o Espírito Santo é este que dá vida para a igreja. O Espírito Santo é que atua na igreja, né? A igreja não é uma organização. Ela é o corpo vivo de Cristo, a igreja do Senhor. Por isso que ela é vitoriosa. E há 2000 anos ela triunfante. Eu estava pensando naquele texto, nem li. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus falou isso. Porque o Espírito Santo está na igreja, dentro do seu... É o seu povo ali. É o papel do Espírito Santo. E porque a igreja é a luz do mundo, sal da terra. A igreja é povo de propriedade exclusiva de Deus. É povo de Deus. É nação santa, é raça eleita. Então, o Espírito Santo atua dessa forma na igreja. Ele deu início à igreja. Eu gostaria de voltar aqui um pouquinho para 1 Coríntios, e capítulo 12, e ler com vocês o 13 e o 14. Volta um pouquinho aí, a Escritura Sagrada. É importante você acompanhar conosco, tá? Os textos, anotar bonitinho, depois você, com mais tempo, você lê, medita, lê, relê, rumina a palavra, e o Espírito Santo vai falando muito mais, porque passará os céus e a terra, mas minhas palavras permanecerão, né? As misericórdias de Deus são renovadoras, a palavra de Deus ela é eterna,
E ela enche o coração. Vale a pena você ler e reler em forma de oração. O Senhor vai abrindo os nossos olhos, nosso entendimento. 1 Coríntios 12, aí o seguinte, 13 e 14, ó, fala que o Espírito que deu início à igreja. Olha aqui. Vamos ler o 12, 13 e 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, a alegoria que ele faz, o apóstolo Paulo, todos os membros, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, ó, letra maiúscula, tá? Um só Espírito, o Espírito Santo, todos nós somos batizados no Espírito Santo de Deus. Em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. 4 povos, interessante, 4 povos, judeu, grego, escravo e livre. Que pertence à igreja. A igreja não é só dos pobres, e muito menos dos sábios, né? Ou só dos judeus, dos religiosos. Então, o Senhor tem salvos em todas as raças, tribos, línguas e nações. Tem salvos em todas as línguas, dialetos, cores, branco, preto, pardo, amarelo. E Paulo estava alertando justamente o povo, não sei se o judeu, mas os mestres da lei da época que acreditavam que o povo de Deus era somente os judeus. Né? Então, é verdade, porque às vezes é a mesma coisa, às vezes a gente fala assim, só a religião A é salva, só a religião B é salva, entendeu? Um engano. Tem certas denominações que falam que só eles que vão para o céu, só eles, tal, mas não, aqui fala que a igreja de Deus, de Jesus Cristo, é constituída de várias nacionalidades, tribos, línguas e nações, ou seja, por isso que fala dos judeus, dos gregos, escravos e livres, e classes sociais também. É o pobre, mas o rico também, porque é escravo e livre. E todos nós vamos beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Então a igreja o Espírito Santo atua na igreja, o Espírito Santo vive na igreja, aleluia. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Tem pessoas que beatificam o templo, o lugar, né? Tem muitos aí. O Jacó teve aquela experiência com Deus lá. Ele pegou aqui, Deus está aqui. Ele pegou uma pedra e ungiu ali, aqui Deus está. Peraí, mas Deus está presente em todos os lugares. Ele é onipresente. Então, aí tem pessoas que santificam o templo, é sagrado, né? E às vezes deixa até, surgiu uma guerra, surgiu um problema, não pode usar a igreja, não, a igreja é só para culto. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É porque isso está em Atos, a gente não vai ler, mas o Senhor falou isso daí. Então hoje em dia como é que a gente está? Se fosse o templo... Tá vendo só? Bom, o Pedro falou uma coisa legal. Hoje em dia, se fosse o tempo, todos nós estávamos então perdidos, frustrados. O que seria de nós, né? Mas o Espírito Santo, ele atua, ele trabalha, né? Ele é o obreiro na igreja, e a igreja ela é vigorosa, ela é forte, ela é linda, ela é abençoada, aleluia. Aqui o Espírito Santo, o hálito dele, o frescor dele, a vida dele, o avivamento dele, os frutos são dele. Aleluia! E o Espírito Santo, atuando na igreja, ele dá os dons. Esse agora eu gostaria de ler aqui, Efésios 4:12. Efésios 4:12. Olha só. Para frente um pouquinho, tá? Coríntios, Gálatas, Efésios 4:12. O Espírito Santo que dá os dons para a igreja. Olha o que está escrito. Eu vou ler o 11 também, ó. E ele aqui, Jesus Cristo, é Deus, o Espírito Santo, mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres,
com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O Espírito Santo concede dons específicos aos homens. Aleluia! Ele que desenvolve os homens, os dons dos homens, que é dele. Então, não é exclusivo só para os pastores também, só para o clero, só para os líderes. A igreja é um corpo, é um total. Os dons o Senhor deu para todos. Então, é inadmissível que o camarada, não, eu sou crente de banco, não, só de ouvir. Não existe isso no reino de Deus. No reino de Deus você é chamado para frutificar, para trabalhar, sendo vamos dizer, cooperador do Espírito Santo. Então, e o Espírito Santo está agindo, trabalhando, está falando, está despertando nós nesse momento, que quer ver você trabalhando, quer ver você atuando, como ele atua. Ok? Muito bem? Mas eu também preciso de chegar no terceiro ponto. Então, nós estamos vendo aqui a obra do Espírito Santo, nós vimos no mundo, a atuação do Espírito Santo no mundo, a atuação do Espírito Santo na igreja, e agora nós vamos ver sobre essa regeneração, a obra do Espírito Santo e a regeneração. Então nós vamos ver a regeneração, ou seja, a atuação do Espírito Santo na vida do crente, ok? E com isso eu lembrei como ele atuou na minha vida. Me permite dar um testemunho pessoal, isso lá em 1988, quando o Senhor me chamou, quando o Senhor me tocou, me convenceu. Comecei a estudar a Bíblia com os irmãos lá em Londrina, julho, agosto de 88, eu tinha recém-casado, e aquilo, Deus me deu fé, o Espírito Santo me deu fé, aleluia. E eu trabalhava com jogo de bicho, eu era contraventor, e me leram lá na palavra do Senhor que era abominável jogo, adivinhação. Eu estou no nome, está escrito isso daí. E aquilo, mas o Espírito de Deus me constrangeu, me entrou dentro de mim. Eu ganhava muito dinheiro com isso daí. E aí eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei inquieto, meus queridos. Fiquei inquieto e eu pedi o batismo. Eu fui batizado, era 10 horas da noite, só eu, às 22 horas. Foi dia 3 de outubro de 88, dia 3/10 de 88, chamamos uma meia dúzia de irmãos lá, e os irmãos colocaram uma lona e encheram de água, e lá eu fui batizado, fui mergulhado. Foi minha experiência pessoal, isso há 32 anos atrás. Mas eu estava lendo, estudando isso aqui, hoje à tarde eu fui pensar nisso daí. Foi o Espírito Santo que fez isso, que me deu fé. Eu saí do jogo de bicho, eu abandonei o jogo de bicho lá, o trabalho que eu ganhava até bem, razoavelmente bem eu ganhava. E fui viver pela fé no Senhor. E o Senhor foi abrindo outras portas. Então, o Espírito Santo ilumina a mente do crente. Nós já lemos hoje aqui que o Paulo falando que o Espírito Santo, vocês não sabem que o corpo não é de vocês, vocês são o templo do Espírito Santo, que o Espírito está em vocês. Mas sabe, uma experiência interessante foi o irmão Daniel Alfa, em 1996, ele foi subir no voo 402, quando ele estava no 4º degrau da escada, o Espírito Santo falou para ele assim, desce, volta. Ele falou, mas Senhor, só volta. O Espírito Santo falou para ele. Ele disse que estava mais gente subindo. Aí ele desceu aqui, dá assim as pessoas subindo, e daí o comandante lá do voo falou assim, o que está acontecendo? Não, o senhor crê em Deus? Creio, é que Deus falou para mim voltar. Daí eles chamaram lá o carrinho lá e levaram ele. Aí ele chegou no escritório dele, a
funcionária dele lá, a moça veio lá, atônica, achando que era um fantasma, tudo, apalpando ele, de tal, é o senhor mesmo e tal. Mas o que aconteceu? Por quê? Daí ele levou na sala do lado, o voo levantou e caiu, matou 90 e poucas pessoas. Que coisa extraordinária, o Espírito Santo falou para ele, desce. Olha só. Né? Deus tinha um plano, um projeto na vida dele. Não que lá 90 e poucas pessoas lá era melhor do que ele, não tinha pessoas de Deus lá. Não é isso. Não é isso. Mas quando Deus quer agir bonito, de uma forma linda, diferente, Ele faz. Mas eu gostaria de encerrar, a atuação do Espírito Santo na vida do crente, eu gostaria que vocês mais 10 minutos. Romanos 8, meus irmãos. Esse texto enche o meu coração e eu creio que enche o coração de vocês também, porque é muito lindo, é um dos textos mais lindos da palavra. Romanos 8, e nós vamos ver ali o Espírito Santo no crente. Que precioso, quantas coisas bonitas que o Espírito Santo faz aqui no crente, sabe? Essa atuação, esse trabalhar do Espírito Santo na vida do crente, do cristão. E aí, vamos lá aqui, Romanos capítulo 8, tá? Sexto livro do Novo Testamento. Vamos ler aqui o verso 9 até o 17. E depois nós vamos ler o 23, o 26 e o 27. Vamos lá. Olha só. Aí vamos lendo e comentando aqui então, tá bom? O Espírito Santo, olha aqui, atuando, trabalhando na vida do crente, ou seja, na regeneração, no novo nascimento, na conversão. Isso é obra do Espírito Santo. Meus irmãos, se não fosse o Espírito na minha vida, o Espírito Santo, eu não estaria aqui com vocês. Eu não sou nada sem o Espírito Santo. Eu não sei, eu não consigo, eu não posso viver sem o Espírito Santo. Depois da manhã eu vou fazer 33 anos de casado, aleluia. E sabe de uma coisa? Cada época do casamento, assim, da comemoração do casamento meu, eu falo assim, meu Deus, e o casamento o Senhor deu para exercer o perdão. E só conseguimos perdoar se o Espírito Santo estiver no nosso coração. Porque vocês não imaginam a Nalinha lá, o que ela já não me perdoou, de quanta coisa que ela já não me perdoou. Quanta coisa. E o Espírito Santo estando nela. O Espírito Santo nela para fazer isto. É o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo que gera perdão. Então, uma das experiências que eu tenho para testificar para vocês sobre o casamento, nesses 33 anos que vou comemorar agora, é o perdão. É o perdão. Porque, e sem o Espírito Santo a gente não ama. Não ama. Sem o Espírito Santo não há realmente harmonia, paz e entendimento. Como precisamos do Espírito Santo? No final vou pedir para o Pedro orar. Tá, Pedro? Você vai orar pelas eleições, você vai orar pelo pastor, né, para que o Senhor complete a obra de saúde nele, para a Gabi que não está bem de saúde no final, e orar para aquilo que o Senhor colocar mais no seu coração, mas orar para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que o Espírito de Deus esteja mesmo na nossa vida. Vamos ler aqui? Atuando, agindo, que a gente dê oportunidade, abre o coração, né? Porque ele trabalha, ele está ali constantemente agindo, batendo, e como diz o C.S. Lewis, de novo falando dele, que na tribulação Deus ele é o megafone de Deus, entendeu? Olha aqui, vamos lá, muito bem. Verso 9, Romanos 8, verso 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Primeira coisa aqui, o Espírito Santo habita no crente. O crente é casa, é moradia, é templo do Espírito Santo. Então, meu irmão, às vezes eu fico pensando, o que será que eu estou comendo, ou bebendo, ou falando?
Porque eu sou casa do Espírito Santo. Segunda coisa aqui, vamos lá. Versículo 10. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Olha, o Espírito é vida. Vida, o que é vida para você? O Espírito Santo é vida. Vida. Às vezes há tanta mornidão, tanta morte na sociedade, na família, entre nós. Falta vida do Espírito. Muitas vezes estamos dormindo, cochilando, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Versículo 11. Se em vós habita o Espírito, de novo ele fala, duas vezes ele fala, que nós somos casa do Espírito de Deus. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Olha que lindo! Há 2000 anos mais ou menos, o Espírito Santo veio naquela tumba fria, gelada. Lá estava Jesus, o Filho de Deus, morto. E o Espírito Santo ressuscitou ele, trazendo vida. E esse mesmo Espírito querido, que fez esta obra de ressurreição na vida do Senhor Jesus, está habitando dentro de nós. Se em vocês, o versículo 11, habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito Santo que habita em vocês. Olha só, então o Espírito Santo, ele vivifica. Quem sabe, muitos de nós não precisam de fazer essa oração. O Espírito Santo vem vivificar a minha vida. Venha vivificar o meu coração. Venha vivificar o meu relacionamento conjugal. Venha vivificar a minha vida profissional. Venha vivificar a minha vida. Porque ele é especialista nisso, ele é o poderoso. Agora vamos aqui continuar lendo. Assim, pois, verso 12. Irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminham para a morte. Queridos, vamos fugir da obra da carne. Vamos fugir, satisfazer, voltar ao nosso pensamento. Por quê? Porque produz morte. Quebrando o princípio, olha essa frase, veio na minha memória agora, o princípio quebrará. Quebrando o princípio o quebrará. Entendeu? Ou seja, andar na carne, morte. Morte, morte. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. E tem pessoas que estão caminhando a passos largos, correndo no pecado desenfreadamente para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverão, aleluia. Você viu que o Espírito, ele vivifica. Ele faz isto. O Espírito, ele mortifica os feitos do corpo. É isso que ele está dizendo aqui. Você entendeu? Por isso que eu acho tão bonito. Outro dia eu escutando o Pedro sobre a oração dele, falando de andar no Espírito. E eu lembrei que também eu, quando eu tinha uns 18 anos, o Senhor me trouxe essa revelação. E eu sempre orava: Senhor, eu quero andar no Espírito. Senhor, eu não quero andar na carne. Senhor, mortifica os feitos da carne, porque é terrível, é feio. E qualquer dia desse a gente vai estudar sobre as obras do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Mas lembra que nosso irmão leu o Tiago, agora domingo, sobre Gálatas, sobre as obras da carne. E é simples, porque o camarada, por exemplo, ele vai beber, encher a cara e vai dirigir, ele está correndo o risco de sofrer um acidente sério. É isso aí, pois todos são guiados pelo Espírito de Deus, verso 14, são filhos de Deus.
todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Você sente-se guiado pelo Espírito de Deus? Nos seus negócios? Na sua vida pessoal? Você sente? Porque o Espírito Santo guia. Todos são guiados pelo Espírito Santo. Então a gente está vendo aqui que o Espírito Santo habita no crente, que o Espírito Santo ele guia o crente, ele mortifica os feitos do corpo do crente, ele vivifica o crente. Olha só quanta coisa que o Espírito Santo faz. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas receberam o espírito de adoção, o Espírito Santo, que realmente nos adotou. Nós somos família de Deus, do Pai, porque o Espírito Santo vem testificando isso daí. Por meio de qual exclamamos, Abba, Pai. Você só consegue falar, Pai, Pai Celestial, Abba, Papaizinho. Toda vez que você faz isso, que você vem no teu coração, Pai nosso que estás no céu, você sabe o que é isso? Isso é obra do Espírito Santo. Isso é trabalho do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na sua vida. E o próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica. Já aconteceu com você, as pessoas chegarem e falarem assim, ei, você é crente? Você é crente? Então, isso é o Espírito Santo que está confirmando ali. O próprio Espírito confirma nós que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiro você sabe o que é. Mas e co-herdeiro? Aqui está escrito. Sabe o que é co-herdeiro de Cristo? Sabe o que quer dizer isso aqui? Co-herdeiro de Cristo? É tudo que é de Jesus, metade é nossa. Até o sofrimento. Hã? Até o sofrimento. Então, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. É o que diz o texto. Né? Vamos dar um pulãozinho. Aqui no verso 23. E não somente ele, mas também nós que temos a primícia do Espírito. Sabe o que é isso aqui, primícia do Espírito? Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. As primícias do Espírito aqui é um gozo, uma alegria anticelestial, é um pedacinho do céu. São experiências que o Espírito Santo dá. Muitas vezes eu acordo cedinho, daqui a pouco eu saio do meu escritório tão radiante, tão leve, feliz, eu saio cantando, dirigindo, cantando, adorando o Senhor, e o Senhor vai trazendo hinos que às vezes há anos que eu não cantava. E eu sei que é coisa do Espírito de Deus, e aquele gozo, aquela alegria, que dá vontade de saltar, pular. E é isso que o Espírito Santo, essa primícia do Espírito. É isso daí. E para encerrar o verso 26, da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Meu querido, você se sente fraco? Fraco em questão de um pecado, de um vício, de um relacionamento? O Espírito Santo ajuda você. Para isso que ele regenerou você. Se ele vivificou você, se ele despertou você, você estava morto no pecado, e ele te trouxe salvação, vida, apresentou para Jesus Cristo, deu a salvação de Jesus, ele ajuda você na sua fraqueza. Eu não consigo perdoar, eu não perdoo. Mas não é, você não perdoa mesmo, eu não perdoo, ninguém perdoa, nós não perdoamos em nós mesmos, aqui não há como. Não há como. O homem não consegue perdoar. Agora, o perdão é o perdão de Jesus Cristo, o perdão do Espírito Santo. Perdão de Deus. Eu perdoo com o perdão de Deus, com o perdão de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Qual é a sua fraqueza? Eu não sei. Mas existe ali um espinho na carne. Todos nós temos um espinho na carne.
E por isso a gente precisa do Espírito Santo. O apóstolo Paulo falou assim: olha, eu reduzo o meu corpo à escravidão. Eu luto, eu esmurro o meu corpo. Está em Coríntios 9. Para não ser desqualificado. O Espírito Santo ajuda você nas suas fraquezas, querido. Se a gente puder crer nisto. Então o Espírito Santo te fortalece. Fortalece. E encerrando, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é inexprimíveis? Inexplicáveis, indizível, inanarrável. É isso que o Espírito Santo faz. Amém? 9:4. Nós vamos ficar com essa palavra hoje, tá bom? A obra do Espírito Santo, trabalhar, a atuação do Espírito Santo, né? No mundo, na igreja e no crente, no cristão, em mim, em você. Ok? Sabe? Eu já estava esquecendo, mas aqui é uma nota interessante. Isso daqui, olha aqui. Porque em Romanos 7, a palavra pecado tem 13 vezes. A palavra lei tem 23 vezes. Em Romanos 8, a palavra pecado tem 4 vezes, a palavra lei tem 4 vezes. E tem 17 vezes a palavra Espírito Santo em Romanos 8. Posso repetir? Romanos 7, a palavra pecado tem 13 vezes e a palavra lei tem 23 vezes. E nenhuma Espírito Santo, nenhuma palavra, menção, Romanos 7, sobre o Espírito Santo. Mas aqui em Romanos 8 tem 17 vezes a palavra Espírito Santo e só 4 vezes a palavra pecado e 4 vezes a palavra lei. Então ficamos com essa palavra, né? E que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá? Eu vou pedir para o Pedro encerrar orando e no domingo nós estaremos aqui cultuando o Senhor online, infelizmente ainda, né? Tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço, um beijo. Vamos orar então. Só para completar, né? O Renato estava falando ali sobre a obra do Espírito no mundo e me veio na mente, eu acho que foi Agostinho de Hipona que falou que até o mal que eu não faço eu devo a Deus. Amém. Por conta da ação do Espírito, né? Então verdade. O mal que a gente não faz, a gente deve a Deus, porque a gente, por natureza, iria fazer esse mal. É verdade. E daí veio também a música do Projeto Sola, né? Que eu gosto pra caramba. Canta um pedacinho. E ela fala vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Muito lindo. Então fala do desenvolvimento da nossa fé, né? Muito lindo, muito bonito. Me veio à mente. Mas vamos orar, para não demorar. Senhor, nos colocamos na sua presença, agradecendo por mais esse dia, agradecendo, Pai, pela obra do seu Espírito, Senhor. Sim, Senhor. Porque o seu Espírito Santo habita em nós, está conosco, está em nós, Pai. O seu Espírito Santo está sobre nós também, Pai. E nós somos a sua igreja, Senhor Deus. Por isso damos graças a Ti, glorificamos o Teu nome, Pai. Também porque é o seu Espírito que nos leva ao arrependimento, Senhor. É verdade, Senhor. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus. Senhor. Olha para o nosso coração e veja se há algum mau caminho e arranque de nós, Pai. Sim, Senhor. Senhor, faça-nos escravos de Ti e seremos livres, ó Pai. Amém, é verdade. Que o Seu Espírito Santo habite na Sua igreja, Pai. Sim, habite em todos nós, Pai. Senhor. Para que a gente possa mesmo com poder, com alegria e com muita satisfação Te adorar e fazer as boas obras que o Senhor preparou para nós, ó Pai. Sim, Senhor. Senhor Deus, Te louvamos e já Te agradecemos. Lembramos da família do Fábio, sim, da Senhor. Vida dele, Senhor Deus, que está se recuperando. Sim. Já Te damos graças, Senhor Deus, porque tantos dias se passaram, sim, e nenhum mal maior aconteceu, mas Tu esteve com ele, Senhor Deus. Agradecemos Senhor. Pela vida do nosso pastor, sim, e pedimos que logo ele possa retornar aos seus trabalhos, sim, que o Senhor seja a força, que o Senhor seja todo o vigor dele, toda a esperança dele, Senhor Deus. Se existe também algum pedido de oração, Senhor, na live agora, também abrimos para Ti, Senhor Deus, para que o Senhor esteja mesmo atuando. Senhor, abençoe mesmo a família da Gabi, a Gabi, Senhor Deus, que também foram acometidos por esse vírus, Pai. Livra-os, Senhor Deus,
da morte, Sim, livra-os, Senhor Deus, das comorbidades, Sim, Jesus, da hospitalização, Sim, e que eles Senhor. possam mesmo sair dessa É e verdade. testemunhar a Ti, testemunhar, Sim, Senhor. testemunhar o Seu Espírito Santo na vida deles, As Pai. eleições também, Em Senhor. nome de Jesus nós te Sim, pedimos e já te agradecemos, Pai. Sim, Senhor. Pedimos pela igreja aqui, Senhor, Sim, que está Senhor. nos encontros não presenciais novamente. É verdade. Pedimos que o Senhor nos dê força Sim, e Senhor. muita vontade, Senhor Deus, de participar dos encontros É não mesmo, presenciais. Senhor. Sim, Jesus. E também, Senhor Deus, compartilhar com os irmãos aquilo que a gente tem aprendido, Senhor Sim, Deus, que a gente Senhor. não guarde para nós. E para Ti, Senhor Deus, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Um abraço a todos. Vou desligar.